O acumulado de alertas de desmatamento em 2021 na Amazônia foi de 8.712 quilômetros quadrados, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto de Pesquisas Espaciais. É a segunda pior temporada em 5 anos, faltando um dia para fechar o ciclo, que vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte. Quem analisa este cenário com a gente agora é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo. Boa tarde, como vai? Muito bem, graças a Deus. Mais um relatório que mostra um avanço no alerta de desmatamento na Amazônia. O que ele tem de novo em relação aos anteriores? Olha, ele representa o pior índice em 5 anos, né, de desmatamento. Mas o que é mais significativo é que o acúmulo em 12 meses, ele continua apontando para uma cifra de 10 mil quilômetros quadrados por ano, o que é um valor muito elevado, considerando que a Amazônia ela já tem um índice de perda de capacidade como ecossistema, de sequestro de carbono, que é fragilizado, é muito menor do que era antigamente. Então, nós estamos falando hoje de desmatamento sobre uma área florestal que já representa algumas deficiências com relação à sua capacidade de fazer fotossíntese, de trocar carbono por oxigênio, não é? E isso é preocupante porque o Brasil, dentro do cenário internacional, se comprometeu a reduzir esse desmatamento para a faixa de 3 mil quilômetros. Seria um valor muito menor. E hoje nós estamos aí com 3 vezes mais esse valor. Isso significa que o Brasil não cumpre o acordo de Paris, né, não cumpre o acordo assumido dentro das expectativas do clima, e nós temos aí uma demonstração que a nossa estratégia para a contenção do desmatamento, ela acaba não sendo a melhor estratégia possível. Nós estamos aí em débito, né? Não só com o Brasil, com a floresta, mas com os outros países também. E como mudar este cenário, hein? O que fazer para que isso se modifique, Carlos? O que se deve fazer é a gente trabalhar efetivamente para um controle territorial através de mecanismos de fiscalização. Então, você tem hoje uma prerrogativa adotada pelo governo federal de colocar o exército para esse combate, né? Isso não tem sido muito eficiente. Então é muito importante que se restabeleçam os mecanismos de controle, como por exemplo do IBAMA, não é? Do ICMBio, potencializando a ação dessas instituições para a contenção do desmatamento, e também se restabeleçam alguns mecanismos importantes, que é, por exemplo, a aplicação de multas, não é? E a execução de multas ambientais. Afinal de contas, aquele que desmata, ele tem que sentir o peso da penalização. Além disso, o Brasil precisa parar de produzir legislação que represente estímulo à degradação ambiental, como, por exemplo, foi votada na Câmara Federal uma legislação que ela acaba estimulando, através de uma anistia para a regularização fundiária, a ocupação de terras da União, né? Então, nós temos aí uma série de medidas do ponto de vista de gestão estratégica que tem que ser melhor dimensionadas para conter o estado de degradação. E, de alguma forma, essa degradação, esse aumento do desmatamento pode prejudicar a imagem do Brasil perante outros países, de repente, possíveis investidores? Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil, ele além de perder o protagonismo ambiental internacional que ele tinha, o Brasil está perdendo a sua capacidade de colocar os seus produtos no mercado internacional com uma boa certificação. Cada vez mais nós estamos ligados a uma imagem recheada de carbono, não é? Quer dizer, aquilo que é produzido no Brasil de commodities acaba sendo visto no exterior como uma imagem suja, né, de degradação que é agregada a esses produtos, seja ele produto da agropecuária, de exportação de madeira, do próprio garimpo, e sejam outros produtos brasileiros que são produzidos à custa do desmatamento, né? Isso implica numa sanção futura muito dura para o Brasil, já que a Organização Mundial de Comércio começa a tratar
essas questões de desmatamento e de degradação ambiental, que são contrárias ao processo de descarbonização, como concorrência desleal, né? Então, há possibilidade de uma forte tributação sobre aqueles países que demonstram que não têm uma política ambiental adequada para conter a degradação ambiental. Isso pode custar muito para a regularidade das commodities do Brasil, para a sanção com relação aos produtos brasileiros e também, às vezes, até para impedimento de que esses produtos sejam colocados no mercado internacional. Me refiro aqui especialmente à comunidade europeia, ao Reino Unido e também àqueles organismos onde exerce influência hoje os Estados Unidos, por conta da política de Joe Biden, bastante restritiva com relação às emissões de carbono. Bom, Maranhão, Bahia e Tocantins lideram o ranking dos estados com maiores áreas desmatadas nos últimos anos. Quais são as consequências do desmatamento no Cerrado para o bioma brasileiro, Carlos? Você tem um aspecto interessante que o lado oriental da Amazônia, ele está perdendo a sua capacidade como ecossistema, não é? Perde essa capacidade como sequestro de carbono. Consequentemente, você tem uma fragilização das funções da floresta. Uma das funções importantíssimas da floresta amazônica é prover elementos que formem chuva, né? A transposição de umidade para o continente, para o cerrado. E aí, você, além de ter um prejuízo à floresta, você acaba tendo um prejuízo imediato às áreas do entorno que deixam de receber de forma regular a chuva que normalmente recebiam, não é? Então, esse processo, pelo que nós estamos passando hoje, é o que se conhece como processo de desertificação, não é? Você tem cada vez menos chuva para essas regiões do entorno, não só além dos impactos que a floresta recebe diretamente. Então, eu diria que proteger a floresta amazônica é proteger as chuvas para toda a região do entorno, inclusive para a América do Sul, porque a influência da Amazônia, ela chega até a formação da Bacia do Plata, na Argentina. Tanto que a Amazônia não é só importante para o seu entorno, mas é importante também para o próprio Mercosul, os países do Mercosul. Ô Carlos, de alguma forma, todo esse desmatamento está relacionado com a crise hídrica que a gente vem passando? É exatamente esse o ponto. A partir do momento que a floresta ela vai perdendo a capacidade de transpor chuva, transpor umidade para o continente, você tem menor incidência de chuvas, não é? E aí você tem um fenômeno que é bastante conhecido quando há um desequilíbrio desse sistema, que é quando chove, chove intensamente e depois você tem um grande período de seca. Essa dinâmica aleatória que toma conta do clima, ela é prejudicial porque ela não permite a recarga dos aquíferos, dos mananciais, não é? Porque a dinâmica se torna insuficiente para permitir que o solo absorva água e leve para os aquíferos de profundidade, que depois retornam para a superfície, mesmo quando não chove. Então, essa perda da Amazônia, essa perda de transposição, implica diretamente na fragilização dos ecossistemas de produção de água, né? E o que o painel intergovernamental de mudanças climáticas diz hoje, com relação à questão global, é que esse problema do desequilíbrio global, ele tende a aumentar, não é? Então, cada vez, para nós, a Amazônia, ela tem uma maior importância como ecossistema continental de produção de água, porque nós vamos ter um cenário mais adverso no futuro em função do aquecimento, dos efeitos do aquecimento global, né? Então, proteger a Amazônia é evitar a crise hídrica. Muito bem, conversamos com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bucuí. Carlos, brigadão mais uma vez, ótimo fim de semana. Eu que agradeço, um abraço. Um abraço.